Muito bom dia, minha irmã, muito bom dia, meu irmão. Graça, paz, muita saúde, muita alegria, muita esperança e também muito sustento. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sejam aí com você, com a sua casa e com a sua família. Hoje, esse domingo especial, terceiro domingo no tempo comum, dia 24 de janeiro de 2020, nos reunimos aqui mais uma vez virtualmente. Nosso 45º culto aqui na plataforma do Facebook, também lá na nossa página no YouTube. Então eu quero agora acolher cada um e cada uma, os membros da segunda igreja, mas em especial aqueles que nos visitam nesse tempo, e quero pedir agora, nesse iniciozinho de celebração, que Deus seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e você que nos visita, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Iniciamos essa celebração com um pequeno trecho do Salmo de número 62. Leremos os versos de 5 a 12. Diz assim o salmista: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. O meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Assim, meu irmão e minha irmã, eu quero iniciar essa celebração trazendo para nós a consciência de que Deus é o nosso refúgio, é a nossa segurança, é a rocha que firma, que sustenta toda a nossa existência, que toda a nossa vida depende de Deus. Assim, então, eu te convido à oração no início dessa celebração. Abaixa aí comigo a sua cabeça, minha irmã, também você, meu irmão. Falemos com Deus, porque Ele está no meio de nós. Pai querido, Filho e Santo Espírito, ó Trindade Santa, seja conosco hoje, presente, misericordiosamente. Derrama sobre nós o teu acolhimento, derrama sobre nós o teu perdão, derrama sobre nós a tua abundante graça. Sustenta-nos nesse momento, porque nesta manhã de domingo evocamos a tua presença. Que o Senhor seja em cada lar, não só presente, mas também percebido. Que as nossas relações contigo sejam transformadoras, íntimas, que sejamos mais parecidos contigo no dia a dia e de maneira especial. Recebamos aqui sustento de ti nesse encontro. Que seja assim, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pois um dia tua morte
irmãos e queridas irmãs, neste domingo, 24 de janeiro de 2021. Graças a Deus, o tempo parece que também está passando rápido e nós precisamos que o tempo passe logo para que a salvação, para que a vacina, para que outros bens de que nós necessitamos estejam próximos de nós. O Senhor nos convida, como convidou a seus discípulos, como está escrito em Marcos, no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 1, versículos 14 a 20. O texto diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. É isso, irmãos e irmãs. Nós cometemos erros, cometemos falhas, e mesmo assim o Senhor nos convida. Aqueles homens, Simão, Pedro, Tiago, João, André, eles deixaram os seus afazeres e foram fazer algo melhor, porque o reino se aproximava. E deixaram todas as coisas de lado, porque compreenderam o chamado do Senhor. O Senhor também nos chama hoje. Ele nos chama, primeiramente, a fazer parte desse reino. Um reino que começou, que não ainda foi terminado. Terminará com a grande glória do Senhor Jesus Cristo. A vitória de Cristo sobre todas as coisas, quando Ele subjugar todos os reinos e poderes que hoje, inclusive, fazem muito mal às gentes, muito mal às pessoas. Ele há de colocar todos esses homens maus governantes, debaixo dos seus pés. Por isso, irmãos e irmãs, vamos confessar a Ele também nossas falhas, nossos pecados individuais. É o convite que Ele nos faz. Em nome de Jesus. Amém. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti.
Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Oremos então. Senhor, nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, os nossos erros, nossas falhas, nossas imprudências, nossos medos, nossas incertezas, o excesso de convicção, Senhor Deus, o acharmos que a nossa palavra é a verdadeira e a do outro é falha. Nós confessamos ao Senhor que causamos problemas, causamos tumulto, que espalhamos notícias falsas, que criamos temor e medo. E nós, Deus, te pedimos, perdoa-nos, que sejamos pessoas retas, pessoas decentes, pessoas que tenham temor do Senhor e pessoas que creiam que o Senhor nos manda vida e salvação, seja através diretamente do teu Espírito Santo, seja também através de todos os benefícios que o Senhor tem colocado à disposição da humanidade. Fica conosco, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós clamamos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sejamos então absolvidos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor te perdoe de todo o seu pecado nesta manhã de domingo. Em nome de Jesus. Amém. Liberto pela graça que abandona minha ingratidão, unido em teu amor, minha culpa se vai. Hoje tenho teu perdão. Hoje eu vivo as chuvas de graça imerecida que abençoou meu coração.
Liberto pela graça que abundou na minha ingratidão, unido em teu amor, minha culpa se vai. Hoje tenho teu perdão. Hoje eu vivo as chuvas de graça imerecida que abraçou meu coração. Eu canto graça, me acolheu nessa canção. Bom dia, irmãos e irmãs. Eu vou ler Lucas 6, de 32 a 38. E se amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tomar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, aos vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-ás dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Irmãos, neste momento de ofertório, eu convido a todos os irmãos que tiverem seus dízimos e oferta que sejam entregues através da conta bancária da igreja e também através do Pix da igreja,
que é o CNPJ. E os irmãos que tiverem dificuldade em fazer essa transferência, por favor, entre em contato com um dos nossos pastores, que eles auxiliarão vocês a fazer essa transferência. Senhor Deus, glorioso Pai, te agradecemos, Senhor, por esses dízimos e essas ofertas que foram entregues, Senhor. Que esses dízimos e essas ofertas sejam destinados para a tua obra, e quero te agradecer por cada um dos irmãos e irmãs que puderam contribuir neste dia, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a cada um deles, dando a eles saúde, dando a eles a paz, que o Senhor possa preservar o emprego de cada um deles, Senhor. E te peço também pelos irmãos que não tiveram condições de contribuir neste dia, e que o Senhor também possa abrir portas de emprego para cada um dos irmãos que estão desempregados. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor dê a cada um de nós, a cada um dos nossos irmãos, saúde, dê a paz, e que em breve, Pai, todos os nossos irmãos que não estão trabalhando possam receber de Ti uma bênção, Senhor, de um emprego. E que essas ofertas, esses dízimos estejam direcionados, Senhor, para o bom funcionamento da nossa igreja. Quero te pedir, ó Pai, que possamos, Senhor, a cada dia contribuir mais e mais para Ti. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Depois desse tempo de ofertório, dirigido de forma tão carinhosa pela nossa Silvânia Martins, a nossa diaconisa. Sil, muito obrigado por nos conduzir nesse tempo. Nos entregamos a Deus mais uma vez. Isso é maravilhoso. Agora é hora de falarmos com Deus. Chamamos Deus, pedimos perdão, Ele nos perdoou, celebramos a vida, cantamos, agora ofertamos, agora falamos com Ele, porque temos a certeza de que Ele nos acolhe como somos, integralmente, totalmente, plenamente. Assim, então, eu te convido a falar com Deus. Nossa primeira oração sempre é para as pessoas que nos visitam, que foram acolhidas no início da celebração. Mas aqui eu oro por você, meu irmão e minha irmã, que assiste esse vídeo em algum momento, que ainda não conhece a nossa comunidade de fé presencialmente, que nos visita aqui nas nossas redes sociais. Minha oração é que Deus seja contigo, te abençoe, te fortaleça e que a graça dele seja abundante sobre ti. Assim, Deus, falamos contigo em prol desses irmãos e irmãs que nos visitam. Seja com eles, seja com elas, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Celebramos também a vida de muitos irmãos e irmãs que celebram aniversário nesta semana, né? Hoje, por exemplo, nesse domingo, tem um casal diaconal maravilhoso, né? 2 diáconos, a nossa querida Lucinéia e o Sidney Miranda, celebram mais um ano de casamento. Então, parabéns Sidney, parabéns Lu, muitos anos de vida para vocês, um beijo imenso nessas meninas lindas aí, tá bom? Amanhã, na segunda-feira, é aniversário da Izê Rodrigues, parabéns para você, Deus abençoe, muitos anos de vida, viu Izê? Na terça-feira, quem faz aniversário aí, quem celebra mais um ano, é a nossa queridíssima Sônia Brito. Sônia, felicidades para você, muita força, muito sustento, viu minha irmã? Deus te abençoe muito. Sônia é corista lá do nosso coral, né? Esposa lá do nosso presbítero Cláudio, parabéns, muitas felicidades, viu Sônia? Na quarta-feira, dia 27, celebra então mais um ano de vida o nosso queridíssimo Henrique Menezes. Parabéns, Henrique. Saudade demais de nós celebrarmos a Eucaristia juntos, Henrique e Dalila sempre presentes nas Eucaristias. E agora, nesse tempo, está difícil,
mas daqui a pouquinho celebraremos a Eucaristia na mesma mesa, viu, Henrique? Parabéns, muitos anos de vida para vocês. No dia 28, nós temos aqui 2 aniversários, né? Primeiro, o nosso querido Júnior, Eugênio Martins, esposo da Silvânia, essa diaconisa que celebrou com a gente aí o ofertório. Então, parabéns aí, Deus te abençoe, viu, Júnior? Que Deus seja contigo, muitas felicidades, saudade de você. E também no mesmo dia, na quinta-feira, a nossa querida Gil, a Gildélia Freitas, irmã de Nélia, está lá em Cumuruxatiba, na Bahia. Gil, felicidades para você, muitos anos de vida, muita graça também de Deus sobre a sua vida, tá bom? Na sexta, dia 29, muitos aniversariantes dessa semana, né? Dia 29, a irmã de Nélia faz aniversário dia 28, a filha de Nélia, a nossa queridíssima Ana Cláudia, faz aniversário dia 29, então sexta-feira, aniversário de Ana Cláudia. Deus abençoe aí, viu, Aninha? Muitos anos de vida, felicidades aí, né? Que o André te dê um abraço e um beijo aí, presente, e que esse beijo e abraço seja em nome de toda a comunidade, tá bom? No mesmo dia, nós temos aniversário também do nosso querido Lucas Correia Pacheco Tobias. Aqui, Lucas, felicidade para você, filho da nossa querida Eliana. Felicidades aí, viu, Lucas? Muitos anos de vida para você. E, na mesma sexta-feira, dia 29, celebram um casamento. Camila Bonfá e Leandro. Felicidades, Camila. Muitos anos de vida para você, para Leandro. Que vocês celebrem a vida juntos muitos e muitos anos. Para finalizar, 4 aniversariantes no sábado. Olha que bênção isso, né? Dia 30 de janeiro. Eduardo Chamon, parabéns, meu querido. Desirê Moraes, parabéns, Desirê. Mário Luiz Rego, parabéns, Mário. E a filha de Mário e de Rosimárcia, Priscila Paiva Rego. Parabéns para você também, Priscila. Muitos anos de vida aí para vocês, né? Vocês 4, o Eduardo, a Desirê, o Mário Luiz e a Priscila. Que esse novo tempo seja uma bênção na vida de vocês. Essa é a nossa oração para todos os aniversariantes dessa semana, tá bom? Rapidinho, alguns avisos aqui que são importantes para nós, tá certo? Atividades suspensas, presenciais, né? Todas elas. Estamos no mês de janeiro, terminando já, hoje é 24, né? Então, até o próximo domingo, dia 31, a gente não tem virtualmente nem o pequeno grupo na segunda-feira e nem o estudo do Apocalipse. Fevereiro, dia 1º de fevereiro, na segunda, começa o pequeno grupo, a gente retoma o Evangelho de João, no dia 1º de fevereiro, e logo no outro sábado a gente já tem o estudo do Apocalipse, tá bom? Fora isso, as nossas atividades virtuais normais, domingos, às 10 e 19 horas, e quinta-feira, às 19 horas, estamos juntos aqui, apesar da distância, tá bom? Eu preciso falar desses projetos maravilhosos que a gente tem, né? Eu tenho tenho falado sobre eles sempre. O projeto da Junta Diaconal, a Junta Diaconal fez uma proposta de reforma do templo, o Conselho acolheu, e aí nós passamos para todos os membros de forma especial, para que cada um e cada uma se comprometa por 6, 12 meses, de acordo com a condição de cada um, e o valor também que você propõe aí no seu coração, tá bom? O objetivo é que a gente faça um fundo de reserva, essa é a proposta da Junta, para que a gente possa reformar o nosso templo. Esse recurso precisa ser depositado ou transferido para a conta da segunda igreja com um código de centavos. Você agrega, né, acrescenta ao seu valor 1 centavo. Um exemplo, quero doar R$50 por mês, faço lá um depósito, uma transferência de R$50 e 1 centavo. E aí o nosso tesoureiro vai destinar esse recurso para a reserva da reforma do templo. Combinado? Os outros 3 projetos do Serviço Assistencial Dorcas, distribuição de cestas básicas, ajuda às mulheres da Guaicurus que precisam da nossa ajuda e os recursos destinados às cestas básicas e às mulheres da Guaicurus, aí acrescenta-se então na mesma conta da igreja, né? Vou pedir o favor para não fazerem mais depósitos lá naquele CNPJ do Serviço Assistencial Dorcas. Aquela conta está encerrada, estamos usando uma conta só. Conta da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Está aqui os dados da conta no vídeo, né? É só você fazer essa transferência bancária com 55 centavos de acréscimo, é o código de centavos. Exemplo, vou doar R$50, faço a transferência R$50 e 55 centavos. Esse recurso será destinado ao Serviço
Assistencial Dorcas, com os projetos propostos para esse tempo de pandemia. O último projeto, o projeto Mulheres Livres, na coordenação da nossa querida Flávia, esposa de Reverendo Felipe, e nós estamos juntando livros de qualidade para a biblioteca do Presídio Feminino de Vespasiano. Conto com você para que a gente possa, de fato, fazer diferença nessa sociedade, tá bom? Assim, então, eu te convido à oração nesse tempo, no nome santo de Jesus. Oremos, meus irmãos e minhas irmãs. Coloque diante de Deus a sua necessidade. Chegue de aviso, a gente fala muita coisa, mas agora o mais importante é você falar com Deus, eu falar com Deus. Colocar diante dele tudo aquilo que nós precisamos nesse tempo tão difícil. Sabe por quê? Porque ele nos surpreende com os cuidados dele. Porque ele é presente. Porque ele está no nosso meio. Presente. Perto. Ele ouve as nossas orações. E além de ouvir, ele vem ao encontro das nossas vidas. E ele intervém nas nossas histórias. Ele muda a jornada que trilhamos, fazendo com que, de alguma forma, sejamos sustentados e sustentadas por ele, cheios de esperança, de graça e de vida, porque foi para isso que ele veio, para nos trazer vida em abundância. Falemos com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Cá estamos nós. Hoje, nessa manhã de domingo, completamente rendidos e rendidas diante do Senhor. Com a esperança de que a vida seja cheia de alegria, de saúde, de dignidade, de justiça para todos e todas, de equidade, de saúde para todos e todas, de moradia com dignidade para todos e todas. Que tenhamos sustento e que tenhamos também justiça, Senhor. Dá-nos justiça, Pai. De maneira muito especial, oramos por esse tempo onde o mundo produz uma vacina, onde todas as nações, todos os países estão na expectativa de vacinar cada um da sua nação, do seu país, cada uma da sua nação e do seu país. E assim rogamos pelo nosso país, pelo Brasil, assim rogamos para que a gente tenha, de fato, um sistema que alcance a todos e todas nesse projeto de vacinação. E que assim tenhamos saúde, graça e vençamos essa doença tão atroz que é a Covid-19, causada por esse novo coronavírus. Ajude o Senhor a comunidade científica, ajude o Senhor a nossa estrutura, as nossas estruturas federal, estadual e municipal, para que a gente possa, de fato, conseguir levar essa vacina em todas as esferas, em todas as camadas sociais, para que todo mundo receba saúde. Assim oramos por isso. Oramos também para aqueles que estão enfermos, muitos aí deitados nos leitos do centro de terapia intensiva, sofrendo pela Covid. Colocamos cada um e cada uma diante do Senhor e clamamos por saúde, por recuperação, por graça no nome de Jesus. E choramos com as famílias enlutadas, pedindo que o Teu Santo Espírito seja o Consolador. No nome santo de Jesus. Que haja também, Deus, sobre todos nós esperança. Que haja sobre todos nós sustento. Que haja sobre todos nós a Tua presença. Que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Preparemos então os nossos corações com esse cântico de iluminação para recebermos a palavra de Deus na manhã de hoje, ministrada pelo nosso queridíssimo Reverendo Felipe Costa. Que Deus nos abençoe, abençoe Felipe,
que ele seja um instrumento de Deus na minha vida e na sua vida, no nome santo de Jesus. Amém. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus. Pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça, a paz, o bem, a proteção de Deus seja sobre você e sobre a sua família nesta manhã de domingo. É com muita alegria que compartilho esta manhã o sermão da palavra. Nós leremos o texto da Sagrada Escritura presente na carta aos Hebreus, capítulo 11.
Antes de começarmos a leitura, eu gostaria de orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo texto sagrado, texto tão importante para os fundamentos da nossa fé cristã. Pedimos ao Senhor humildemente que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos ilumine na leitura e na reflexão da palavra. Que esse texto, Deus, seja a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã de domingo. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Nós leremos alguns versos isolados do capítulo de número 11. Então eu gostaria que, se você estiver acompanhando pelo texto, você também acompanhasse os saltos que eu vou dar. Eu vou ler os versos de 1 a 3, de 13 a 16 e de 32 até o final do capítulo, no verso 40. Assim diz a Sagrada Escritura: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. É pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Na fé, todos estes morreram sem ter obtido a realização da promessa. Depois de tê-la visto e saudado de longe, e depois de se reconhecerem estrangeiros e peregrinos na terra. Pois aqueles que assim falam demonstram claramente que estão à procura de uma pátria, e se lembrassem a que deixaram, teriam tempo de voltar para lá. Eles aspiram com efeito uma pátria melhor, isto é, uma pátria celeste. É por isso que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois de fato preparou-lhes uma cidade. O que mais devo dizer? Não teria tempo de falar com pormenores de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, viram-se realizar as promessas, amordaçar a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Algumas mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados, recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes e as prisões. Foram lapidados, foram serrados e morreram assassinados com golpes de espadas. Levaram vida errante, vestidos com peles de carneiro ou peles de cabras, oprimidos e maltratados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, vagavam pelos desertos e montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E não obstante, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso não se beneficiaram da realização da promessa. Pois Deus previa para nós algo de melhor,
para que sem nós não chegassem à plena realização. Palavra de Deus. Esse é um texto muito conhecido principalmente como o texto que vai dar apontamento para, como se fosse um resumo da fé, do significado de fé. E também é um texto que é bem conhecido como a galeria dos heróis da fé. Pessoas mencionadas pelo escritor de Hebreus como verdadeiros heróis pelo modo como viveram. E é sobre esse modo de viver que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã de domingo. No final do capítulo 10, nós vemos algumas informações interessantíssimas que são o epílogo do que está acontecendo aqui nesse capítulo 11. Lá fala da vivência de uma fé que persevera, de uma fé que enfrenta as dificuldades da vida. Uma fé que é necessária também nos dias de hoje, porque, ainda que não vivamos naquele contexto de perseguição do Império Romano, de perseguição dos que temiam a fé no ressurreto Jesus de Nazaré, nós também enfrentamos dificuldades. Não preciso mencionar a pandemia e as más decisões que temos visto em todo lado, governantes tomando, sempre minimizando o valor da vida. Então, é necessário também no nosso tempo mantermos uma fé perseverante. Essa fé perseverante, ela é colocada de um modo fantástico, que o escritor ele vai citar uma belíssima fala do profeta Isaías, encontrado na Septuaginta. Porque ainda um pouco, muito pouco, e aquele que vem chegará e ele não tardará. O resgate dessa fala do profeta Isaías é para confortar e deixar tranquilo todo um povo que estava agora com medo, em tempos de desistir. No versículo 20 aqui de Isaías, diz: somos homens de fé para a conservação da vida. Somos homens de fé para a conservação da vida. A fé é tida como a garantia, e aqui já entrando no capítulo 11, a gente vê que ela é tida como a garantia, a segurança dos crentes que passam por toda e qualquer dificuldade na vida. Mas essa garantia, ela é embasada, o texto propõe assim, em uma realidade que não se vê. A fé é uma garantia, é uma segurança em uma realidade que não se vê. Isto é, nós temos esperança, nós temos fé, e fé se confunde com esperança o tempo todo, na garantia de uma realidade que ela é verdadeira. Porém, não são todos que a percebem. Logo, essa é a garantia, é a realidade real. A fé, do grego pistis, é a realidade, a hipostasis, que não é abstrata. Ela é uma realidade abstrata, não é uma realidade abstrata. Antes, ela é uma perspectiva de uma realidade concreta para quem tem fé e esperança. O autor está propondo o seguinte: nós vivemos numa realidade. Todos os que vivem nesse planeta vivem dentro desta realidade. Porém, aqueles que têm fé e esperança e passam por perseguições, vivem de maneira antecipada uma realidade que ainda não se vê. Olha que fantástico. O escritor dos Hebreus está propondo que
aos que sofrem e vivem desesperançados que é possível já, agora, viver essa realidade de maneira concreta, a partir das esperanças que mantemos em todas as promessas que nos foi feita por Deus. No capítulo 10, verso 32, o autor da carta demonstra aos seus ouvintes destinatários, demonstra que esses que estão recebendo essa belíssima carta são pessoas de extrema dor. São pessoas que passaram por algum abandono por terem assumido a fé cristã. Sendo assim, nós podemos dizer que a solução que o autor de Hebreus propõe a esses que sofrem é uma solução última. E que a fé, nesse sentido, é o refúgio de quem sofre. A fé é a última tentativa antes de que eles esmoreçam diante da adversidade. Assim apresenta a fé o escritor dos Hebreus. E para embasar e para provar o que ele está dizendo, de que essa é uma realidade, de que a fé ela tem esse poder de colocar as pessoas que vivem numa realidade trágica dentro de uma outra realidade concreta de promessas divinas. Ele vai citar a fé que viveu os antepassados. A memória dos antepassados é evocada aqui para servir de testemunho, e é muito interessante que a palavra testemunho do grego é martíria, de onde vem a palavra mártir. E mártir é aquele que sofreu uma perseguição. Então, quando testemunhamos e somos convidados a testemunhar a nossa fé, estamos contando como sobrevivemos diante das dificuldades e adversidades. Só que o escritor dos Hebreus faz algo fantástico antes de falar da fé dos antepassados. No verso 3, ele propõe uma conexão da fé do presente com a fé do passado. Os antepassados estão lá atrás, ficaram no passado. E nós que estamos no presente, e esses que estiveram no presente deles, precisam de conexão para se sentir parte daquela fé, para se sentir herdeiros daquela fé. E ele propõe, lembrando a respeito da criação do mundo. É dito que pela fé que entendemos que o mundo saiu do caos para o paraíso do Éden. De que é pela fé que nós compreendemos como Deus organizou essas coisas e recebemos e somos herdeiros desse mundo. A segunda parte do verso diz o seguinte: por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. O mundo que existe não tem a sua origem nessa realidade de perseguição, de sofrimento e de dor. A realidade que vivemos, ainda que esteja corrompida, ela não tem origem no próprio caos. Ela tem origem no invisível, isto é, no céu. Ela tem a sua origem em Deus. A realidade de todos teve origem numa realidade superior, numa realidade onde não há dor, numa realidade onde há paz e harmonia e boa convivência entre todas as coisas criadas por Deus. Após conectar todos que vivem nessa realidade com essa realidade superior, ele começa então a falar dos antepassados. E ao falar dos antepassados, o autor aos Hebreus, ele diz que eles viveram sem ter obtido a realização da promessa.
Isto é, eles viveram sem ver a realidade humana ser substituída pela realidade divina. Eles viveram antes mesmo que a realidade que Deus propõe adentrasse a nossa realidade e começasse a modificar a nossa realidade. Ele vai falar de Abraão. Abraão disse que era estrangeiro, que era peregrino na terra. E ele viveu na terra prometida, assim diz o escritor aos Hebreus, como um estrangeiro na terra. Mesmo vivendo na terra prometida, ele viveu lá como um estrangeiro, pois ainda não era a terra dos judeus. Ele viveu sua realidade de estrangeiro e peregrino como se já fosse um legítimo morador da terra, como se aquela já fosse a sua própria pátria. Ele viveu de maneira antecipada à promessa de Deus porque não estava focado no seu problema atual. Ele não deixou que o seu problema atual acabasse com sua esperança. As adversidades do presente de Abraão não foram suficientes para fazê-lo esquecer e deixar de viver o já da promessa divina para ele. Ele usufruiu dessa realidade que a fé permite que a gente viva de maneira antecipada. Por isso viveram essa alegria, por isso viveram esses antepassados, e por viverem essa esperança de uma realidade superior, ao final do verso 16, o escritor aos Hebreus diz um negócio interessante: Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Aqui há necessidade de compreensão. Está falando que Deus se alegra com eles pelo fato deles já começarem a viver de maneira antecipada aquilo que eles ainda não vivem. De eles já se considerarem já e passarem a mudar o seu modo de viver como se já vivessem já na realidade modificada, na realidade da promessa do Senhor. E aqui tem um ensinamento muito importante para nós, que somos co-herdeiros do céu, co-herdeiro das promessas feitas a Jesus e por Jesus. Nós precisamos já começar a viver a realidade do céu antes mesmo que essa realidade termine de adentrar o nosso mundo. Moisés, outro herói da fé, inspirou a vida de Martin Luther King, que foi uma pessoa que viveu assim. Ele utilizou o exemplo do próprio Moisés para levantar o ânimo das pessoas que lutavam contra a segregação racial nos Estados Unidos. No seu último sermão, ele pregou o seguinte, tendo base o texto de Moisés indo ao alto da montanha para de longe ver a terra. Abre aspas. Temos tido dias difíceis e temos outros dias difíceis pela frente. Porém, isso não importa. Eu estive no topo da montanha, mas isso não importa. Como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma longa vida. A longevidade tem seu valor, porém isso não me preocupa agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Ele me permitiu subir a montanha e tenho olhado e tenho visto a terra prometida. Pode ser que eu não chegue lá com vocês, mas quero que saibam essa noite que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Por isso, estou feliz essa noite. Nada mais me preocupa. Não temo a nenhum homem. Meus olhos têm visto a glória vinda do Senhor. Martin Luther King sabia que algumas promessas seriam cumpridas não para indivíduos, mas para um coletivo popular. Quando ele disse, nós como povo chegaremos, ele sabia que ainda que ele morresse, antes de ver o fim da segregação racial nos Estados Unidos, ele estaria junto com o seu povo,
quando isso acontecesse. No dia seguinte à pregação desse sermão, Martin Luther King foi assassinado. Ele viveu de maneira antecipada, sabendo que iria chegar, e ele não deixou de construir uma realidade melhor, ainda que ele não fosse ver com seus próprios olhos a totalidade da promessa ser realizada. Por fim, são citados outros heróis da fé. Estes, pela fé, conquistaram reinos, exerceram justiça, viram-se realizar promessas, amordaçaram a boca de leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram exércitos de estrangeiros. Algumas mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. O texto nos mostra que são pessoas que viveram de maneira que as pessoas não dizem são vitoriosos. Não, aos olhos humanos, são pessoas derrotadas. São pessoas chamadas de perdedoras. São pessoas chamadas de todo adjetivo negativo possível. Porém, aos olhos de Deus, tais pessoas que perseveram, que não desistem, que já vivem já de maneira antecipada pela fé a promessa de Deus, são pessoas tidas como pessoas às quais Deus se orgulha. O texto ainda diz que eles foram pessoas que levaram uma vida errante, uma vida de nômade, uma vida de gente que está apatriada, não tem lugar nesse mundo para eles, porque eles ainda não encontraram conforto. Vestidos de peles de carneiro ou de pelos de cabras, eles não têm uma definição de cultura própria para si, porque eles não se adaptaram a nada ainda. Oprimidos e maltratados, sofreram privações. Eu fico pensando em todos esses povos que, quando acontecem tragédias e guerras em seus países, eles tentam migrar e não conseguem, e ficam entre países em deserto, sobrevivendo e morrendo e adoecendo, apatriados. Nos versos de 35 a 38 falam de sofrimentos que foram suportados por israelitas fiéis na perseguição que precedeu e acompanharam a revolta dos macabeus. É dito ainda que eles foram cerrados. Há na tradição judaico-cristã de que Isaías, o profeta Isaías, teria sido cerrado ao meio, porque não se contentavam com suas palavras. O verso 38 diz: eles, de quem o mundo não era digno, vagavam pelos desertos e montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. Eram gente que viviam de um modo mais elevado, e o autor exagera, talvez, dizendo que o mundo não era digno deles, e talvez realmente não fosse. Os Estados Unidos do tempo de Martin Luther King não era digno dele. Verso 39. Todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não se beneficiaram da realização da promessa. Aqui está a beleza desse capítulo 11 de Hebreus. Os heróis da fé são heróis porque eles viveram em vida a antecipação dessa realidade, mas não se beneficiaram da chegada, do cumprimento da promessa. É mais ou menos o que respondeu o professor Silvio Almeida numa palestra
quando perguntado sobre como superar as dificuldades da educação brasileira, principalmente quando tange o problema racial, como a nossa educação brasileira ainda é racista com o povo negro. O professor Silvio respondeu o seguinte, abre aspas, nesse sistema, a única coisa que a gente tem que fazer é lutar. É só isso que a gente faz. Não tem oásis, não tem descanso. Eu estou muito convicto de que tudo que a gente fizer de bom agora, e tem muita coisa boa para a gente fazer agora, a gente não vai nem ver o resultado disso. A gente não está lutando para nós. Sartre disse uma coisa muito linda. O que nos dá sentido, o que nos torna ser, é projetar o futuro. Não é nostalgia do passado e tampouco lamentar do presente. O que dá sentido para a vida é o projeto de vida. Então, a gente se organiza para projetar o mundo que ainda não. E nisso a gente se abraça, a gente chora, a gente ri, a gente comemora. Grandes homens e mulheres da história fizeram isso. Luiz Gama lutou a vida inteira contra a escravidão e morreu antes da abolição da escravidão. Nossa esperança, assim fecha o professor Silvio sua fala, é que talvez as coisas melhorem ainda em nosso tempo. Mas se não melhorarem, está tudo bem. Fecha aspas. O professor Silvio compreendeu muito bem esse ponto que faz parte da fé cristã. Nós vivemos da luta contra as dificuldades e adversidades. Mas se a gente não vê completo nos nossos dias a realidade que a gente almeja, tá tudo bem. Tá tudo bem. De algum modo na nossa boca já tem já o sabor do que está chegando, desse reino que está adentrando. No verso 40 fala já sobre nós cristãos, como um todo. Nós cristãos possuímos apenas de forma antecipatória o que nos fora prometido por Deus, a vinda completa de seu reino para o nosso mundo, a entrada nessa nossa realidade corrompida, da realidade de Deus que desce adentro e transforma a nossa realidade e faz do nosso mundo um mundo novo. Já vivemos no reino, foi inaugurado por Jesus, mas ainda não em sua forma completa, porque ansiamos e construímos e lutamos dia após dia como se o reino já fosse completo. Somos cidadãos do reino, por isso precisamos viver como se ele já fosse pleno aos nossos olhos. E eu finalizo dizendo que a vivência da fé é uma vivência de uma realidade futura. A realidade verdadeira não é essa que nós vivemos hoje, corrompida, má, cruel, pois essa está verdadeiramente deturpada. A verdadeira realidade é a que foi forma, que originou a nossa realidade e que foi poetizada no Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Pela fé, nós já podemos viver essa realidade. Pela esperança, a tocamos e não somos tragados e vencidos pela realidade má que nos assola. Portanto, a fé é a realidade dos bens esperados, a prova das coisas que não se veem, sendo essas o mundo celestial e aquelas as coisas deste mundo. Mas se você ainda está aí com a vontade de me perguntar, mas até quando teremos que esperar? Eu te respondo com as palavras que respondeu o escritor aos Hebreus. Porque ainda um pouco, muito pouco tempo, e aquele que vem
chegará e ele não tardará. Promessa de Deus para mim e para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te mantenha na luta. Amém. Depois dessa reflexão tão significativa, desse desafio imenso, o convite é para que nos assentemos à mesma mesa, convidados e convidadas pelo mesmo Senhor. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, registrou o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, toma o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, a mulher a si mesma. Examine-se, pois, o ser humano a si mesmo. E, assim, coma do pão e beba do cálice. Como Cristo deu graças, apresentemos então a nossa oração de gratidão e de dedicação desses elementos. Reverendo Edson e Reverendo Felipe nos direcionarão nessas orações. O próprio Senhor Jesus, falando de si mesmo, ele disse: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. E ele se deu a si mesmo. Ele se entregou a si mesmo por nós. E nesse banquete para o qual ele nos convida hoje, quando ele nos convida a participar desta santa ceia, ele diz: esse pão é o meu corpo que é dado a favor de vocês. E isso tudo é fruto de um plano celestial, em que o Pai, em concerto com o Filho e o Espírito Santo, decidiram encarnar para nos trazer salvação. Por isso, Pai, nós te louvamos no nome de Jesus Cristo, pelo pão da vida, que é o próprio Senhor, por esse corpo que foi imolado, que foi sacrificado, que foi desrespeitado, foi torturado, injuriado, assim como tantos outros corpos na humanidade, Deus, são triturados pela maldade, são ignorados, são usados, são desrespeitados. Tantos corpos de meninas, corpos de mulheres, corpos de rapazes que são também usados. E nós te pedimos, Deus, neste momento, que esse corpo sagrado, santo de Jesus Cristo, nos traga salvação, traga mudança para essa humanidade que ainda está muito longe, muito sem temor de Ti, muito desgarrada do Senhor. Manda-nos salvação, Senhor, e te louvamos pelo corpo de Cristo, por esse pão. Te louvamos porque participamos dessa mesa, no nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, gratos somos pelo sangue de Jesus que nos lava de todo pecado. Deus, te agradecemos porque o Senhor nos convida a sentar com o Senhor na tua mesa e contigo beber. Obrigado, Deus, pelo cálice da nova aliança que nos é proposto nesta manhã mais uma vez. Nós consagramos esse cálice e esse vinho que beberemos agora ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Assim,
com gratidão no coração, entendendo que Deus é presente e de maneira muito intensa quando celebramos a Eucaristia. Essa presença real que se achega, que transforma, que constrange, que move o ser humano, que nos alimenta, que nos nutre. Essa palavra, esse poder criador de Deus, essa palavra que se faz carne, esse verbo que se fez carne, que habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, deixou agora para nós pão e cálice. E assim comeremos do corpo e beberemos do sangue de Jesus Cristo. Façamos isso juntos, meus irmãos e minhas irmãs. Comamos e bebamos todos e todas. Disposta a mesa, Salvador, vem presidir aqui. Ministra o vinho, parte o pão, nutrir-nos vem de ti. Fiéis lembramos tua cruz, por nós sofreste ali, por tua graça divinal, vivemos sempre em ti. Desperta, animem, leva os teus, fazendo-os discernir que tu, Senhor, presente estás, teu povo a dirigir. Na Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão com Cristo nosso benfeitor, com todo o vero irmão. Sabemos que Jesus virá em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei, ó vem Senhor Jesus. Amém. Agora, depois dessa mesa, mesmo que não seja uma mesa presencial, mas ela não perde a importância, nem a sua intensidade, nem a sua profundidade, nem a sua realidade. A realidade da Eucaristia, desse sacramento, hoje nos cobre, nos toma. E assim, com muita gratidão, vamos repetir as palavras que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, como se de mãos dadas estivéssemos. Repitamos assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, de modo muito maior com que temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda assim a sua mão e recebamos todos e todas a bênção nessa manhã. Minha irmã e meu irmão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, consolo e comunhão do Santo Espírito sejam aí contigo, presentes, de maneira sustentadora. Assim, então, vamos para a vida, com a certeza de que não estamos
sozinhos no meio desse caos que está aí fora. E que esse caos passará. Porque Deus está no meio de nós e nós caminhamos, mesmo atravessando vales de sombra de morte, sem temer. Porque Ele é conosco. Assim seja a sua vida nessa semana, com a certeza de que Ele é contigo e que a saúde, a graça, a esperança, a alegria, a felicidade sejam aí presentes sempre. Assim, agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Até quinta-feira. Quinta-feira temos o estudo, nosso culto de oração e meditação, né? Então, quinta-feira estaremos mais uma vez juntos e também no próximo domingo. Deus assim nos permitirá no nome santo de Jesus. Amém. Ficar com Deus, muita paz, muita alegria, muita luz aí. Até o próximo encontro no nome santo de Jesus. Amém.